Bom, vamos direto ao assunto. Bem-vindos a esta análise profunda onde a gente vai explorar uma verdadeira batalha invisível. É, literalmente, um drama psicológico que acontece dentro da nossa cabeça todos os dias, influenciando silenciosamente cada decisão financeira e pessoal que tomamos. Existe um conflito interno, sabe? Uma briga entre partes fundamentais de quem nós somos. E entender como essa dinâmica funciona é a chave absoluta para desvendar por que a gente quase nunca toma as decisões super lógicas que juramos tomar. Para começar a desvendar esse mistério, vale a pena a gente refletir sobre uma frase fascinante do vencedor do Prêmio Nobel Daniel Kahneman. Ele diz o seguinte: "Eu sou o meu eu que lembra e o eu que experimenta, que vive a minha vida, é como um estranho para mim." O que ele está sugerindo aqui é que a forma como a nossa mente recorda uma experiência pode, e geralmente é, drasticamente diferente de como a gente vivenciou aquilo na realidade. Tem um experimento clássico sobre isso, conhecido como experimento da mão fria. Nele, as pessoas precisam colocar a mão em uma água dolorosamente gelada. E olha que loucura! Quando pedem para elas escolherem qual experiência repetir, elas frequentemente escolhem uma opção que causa dor por mais tempo. Mas por quê? Simplesmente porque um detalhe lá no finalzinho da experiência altera a lembrança, fazendo a mente ignorar completamente o fato de que a dor durou mais. É um comportamento bizarro, mas totalmente guiado por memórias falhas. E isso nos leva à parte 1. Dois eus, duas mentes. Os atores internos que conduzem as decisões humanas. Vamos definir quem está no palco desse nosso teatro mental. De um lado, temos o que chamamos de eu que experimenta. Esse ator vive estritamente no momento presente. Sabe, ele sente a alegria de uma comida gostosa ou aquele frio na barriga de uma perda financeira exatamente no instante em que as coisas acontecem. É um ser de puros momentos. Agora, do outro lado, temos o eu que lembra. Ele não vive o presente. Em vez disso, ele pega os eventos do passado, integra essas histórias todas e, aqui está o pulo do gato, é ele quem manda. O eu que lembra é quem puxa as alavancas e toma as decisões no fim das contas. O eu que experimenta só sente as coisas, mas é o eu que lembra quem escolhe o que a gente vai fazer no futuro. E para complicar um pouquinho mais, a gente tem um segundo par de atores operando nos bastidores da nossa mente. São os famosos Sistema 1 e Sistema 2. O Sistema 1 é aquele cara rápido, instintivo que roda no piloto automático e se apoia demais na memória associativa. Ele não exige nenhum esforço. Já o Sistema 2 é lento, analítico e gasta uma energia mental absurda. Ele é o responsável por lidar com a lógica complexa e tentar prever o futuro. Na teoria, o Sistema 2 deveria ser o grande CEO da mente, o diretor que corrige os impulsos do Sistema 1. Mas na prática, o Sistema 2 é meio preguiçoso. Na maioria das vezes, ele só assina embaixo e concorda com as sugestões rápidas e cheias de vieses que o Sistema 1 já entregou mastigadas. Seguindo em frente para a parte 2, testando o risco no mundo real, o estudo das eleições brasileiras de 2018. O final de 2018 nos deu o cenário absolutamente perfeito para um experimento natural sobre isso. Pesquisadores conduziram um estudo com 82 trabalhadores do setor de energia no Brasil ao longo de 6 semanas. E o timing não poderia ser mais tenso. O país estava atravessando uma eleição presidencial extremamente polarizada e cheia de incertezas, disputada entre Jair Bolsonaro e Fernando Haddad. O objetivo do estudo, claro, não era avaliar a política. A ideia era usar toda essa instabilidade massiva do momento para rastrear como a tolerância ao risco das pessoas ia flutuar no meio daquele verdadeiro turbilhão de notícias e tensão. E a forma como eles montaram essa pesquisa foi muito inteligente. Durante essas 6 semanas cruciais, os trabalhadores não estavam apenas vivendo suas rotinas. Eles estavam ativamente acompanhando indicadores pesados como o crescimento do PIB, inflação e todas aquelas reviravoltas políticas diárias. Toda sexta-feira, sem falta, eles tinham que responder qual era a disposição deles para assumir riscos financeiros naquele exato instante em uma escala de 4 pontos. Isso capturava a voz ao vivo do eu que experimenta. Mas a grande sacada do estudo veio na semana 7. Foi quando os participantes precisaram olhar para trás e avaliar retrospectivamente a experiência inteira daquelas 6 semanas. Se a gente acompanhar os dados semana a semana, dá para ver certinho a jornada do eu que experimenta. Na semana 1, logo antes da eleição, o estresse gerado por toda a incerteza política e econômica jogou a disposição para o risco lá no chão. As pessoas estavam totalmente na defensiva. Aí, na semana 3, logo depois que o vencedor foi definido, a poeira começou a baixar. A confiança mudou e a tolerância ao risco começou a subir. E esse crescimento foi contínuo até chegarmos na semana 6. Lá, o otimismo atingiu o pico e a tolerância ao risco bateu o nível mais alto do estudo inteiro. Uma evolução bem clara e gradativa, certo? E então entramos na parte 3, a ilusão da memória. O que acontece na semana 7?
Para entender os resultados inacreditáveis da semana 7, a gente precisa conhecer um conceito chamado negligência de duração. É um viés cognitivo muito agressivo, onde a nossa mente, de forma bem resumida, simplesmente deleta a passagem do tempo. Acontece que o eu que lembra não é um contador meticuloso que soma e tira a média de toda a dor e alegria de um período. Nada disso. Ele usa um atalho muito falho. Ele julga uma experiência inteira baseando-se em só 2 momentos: o pico de intensidade e como a experiência terminou. A duração em si, ele ignora totalmente. Então, olha o que aconteceu. O veredito retrospectivo que os participantes deram na semana 7 dependeu única e exclusivamente do momento final lá na semana 6. Toda aquela tensão aguda, aquele estresse severo e o medo de tomar riscos que eles viveram nas primeiras semanas evaporaram. Simplesmente desapareceram da avaliação final. O eu que lembra reescreveu a história. Como a semana 6 terminou com um nível de confiança alto, a memória cravou que todo o período de 1 mês e meio tinha sido ótimo para assumir riscos. As semanas de ansiedade foram apagadas, como se nunca tivessem existido. O que nos leva à parte 4. A inteligência pode vencer o viés? Colocando o sistema 2 à prova. Diante disso tudo, surge uma pergunta natural. Será que pessoas com um raciocínio lógico mais afiado conseguem superar essa ilusão da memória? Para descobrir, os pesquisadores usaram o teste de reflexão cognitiva, que mede a capacidade do nosso sistema 2 de barrar respostas impulsivas. A pergunta mais famosa desse teste é a seguinte, e vamos fazer juntos. Um taco e uma bola custam R$ 1,10 no total. O taco custa R$ 1 a mais que a bola. Quanto custa a bola? A mente da gente quer gritar quase instantaneamente que a resposta é 10 centavos. Esse é o seu sistema 1 agindo rápido, instintivo e totalmente errado. A verdadeira resposta, que a gente só alcança depois de forçar o sistema 2 a pensar um pouco, é 5 centavos. Porque pensa bem, se a bola custa 5 centavos e o taco custa R$ 1 a mais, então o taco custa R$ 1,05. Somando os dois, chegamos a R$ 1,10. Usando umas pegadinhas simples como essa, o estudo conseguiu dividir os participantes em 2 grupos claros. O pessoal com alta reflexão cognitiva, que de fato usa o sistema 2, e o pessoal de baixa reflexão, que se apoia na intuição rápida do sistema 1. E os dados mostraram um padrão fascinante. As pessoas com alta reflexão cognitiva, ou seja, aquelas com o sistema 2 super treinado e analítico, demonstraram níveis bem mais altos de tolerância ao risco no geral. Isso valeu tanto para as avaliações que eles faziam no calor do momento, semana a semana, quanto na hora de puxar pela memória depois. A inteligência superior e a capacidade analítica claramente deram a eles muito mais disposição para encarar riscos financeiros, mesmo no meio do caos de uma eleição. Mas, e aqui vem a grande reviravolta de toda essa análise. Apesar de toda essa inteligência superior, apesar de terem um sistema 2 perfeitamente capaz de resolver problemas lógicos em segundos, o grupo de alta cognição caiu exatamente na mesma armadilha. Eles também foram vítimas da negligência de duração. Na hora de avaliar o período de 6 semanas retrospectivamente, eles também apagaram todas as semanas de ansiedade inicial na mesmíssima proporção que o outro grupo. O que isso prova? Que o eu que lembra definitivamente não usa a lógica fria do sistema 2. Quando olhamos para trás, para o passado, todos nós, sem exceção, somos completamente guiados pelos atalhos imperfeitos do nosso instintivo sistema 1. O que nos deixa com uma reflexão final que, sinceramente, chega a arrepiar. A forma como a gente avalia as nossas experiências para guiar nossos próximos passos financeiros ou até pessoais não se baseia no que realmente vivemos. Se baseia na versão editada que a nossa mente resolveu guardar. Se nem a inteligência analítica mais afiada consegue impedir a memória de reescrever a própria realidade baseada só em picos e fins, vale muito a pena nos questionarmos quem ou o que está de fato no banco do motorista das nossas escolhas. Fica claro que as engrenagens ocultas da nossa mente são muito mais complexas e ilusórias do que a gente ousava imaginar.